Ao longo da história, algumas pessoas incríveis se destacaram e causaram uma grande mudança em diferentes áreas. Esses homens com visão ousaram desafiar as regras, quebrar barreiras e transformar o mundo como conhecemos. Com suas ideias novas, habilidades especiais e muita coragem, eles mudaram completamente campos como a ciência, arte, direitos humanos, tecnologia e até mesmo futebol. Neste vídeo vamos conhecer as histórias inspiradoras de alguns desses homens que fizeram uma grande diferença e deixaram uma marca que vai durar por muitas gerações. Antes de conhecermos esses homens, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Bora começar! O primeiro homem que iremos falar é Walt Disney. Ele com certeza é amplamente reconhecido por ter revolucionado várias indústrias e áreas como entretenimento, animação, cinema e turismo. Ao longo desse vídeo, iremos destacar as maneiras nas quais cada homem revolucionou alguma área. Então aqui vão algumas maneiras nas quais Walt Disney fez isso. Walt Disney e sua equipe foram pioneiros na criação do primeiro longa-metragem animado com o longa, Branca de Neve e os Sete Anões, lançado em 1937. Isso estabeleceu o gênero de filmes de animação como uma boa forma de entretenimento. Além disso, a Disney introduziu várias inovações técnicas na animação, como o uso do primeiro sistema de som estéreo, a primeira animação colorida e outras técnicas que transformaram o campo. A inauguração da Disneyland em 1955, o primeiro parque temático moderno, revolucionou a indústria do entretenimento e do turismo. Disney criou um ambiente mágico e imersivo, onde as pessoas podiam experimentar histórias e personagens em um ambiente real. Isso inspirou o desenvolvimento de parques temáticos em todo o mundo e definiu o padrão para o entretenimento em parques até hoje. A abordagem de Disney de contar histórias e criar personagens foi pioneira em conectar diferentes formas de mídia, como filmes, programas de TV, livros, brinquedos e produtos licenciados, em uma única narrativa. Isso estabeleceu um modelo para a criação de franquias transmídia que é amplamente adotado até hoje. Além de sua criatividade artística, Walt Disney também foi um visionário em termos de negócios. Ele criou um modelo de negócios integrado que abrangia desde a criação de conteúdo até a sua distribuição, permitindo a Disney controlar a qualidade e a integridade de suas produções. Portanto, é inegável que o Walt Disney teve um impacto significativo em várias indústrias e revolucionou a forma como as pessoas consomem entretenimento, experiências temáticas e histórias narrativas. Pelé, o lendário jogador de futebol brasileiro, é amplamente considerado uma das figuras mais influentes e revolucionárias no mundo do futebol e do esporte em geral. Inclusive, depois de sua morte, Pelé foi adicionado como uma palavra no dicionário, com o significado de ser incomparável no que faz. Aqui vão algumas maneiras pelas quais Pelé revolucionou. Conquistou a Copa do Mundo da FIFA 3 vezes com a seleção brasileira, em 1958, 1962 e 1970, um feito que permanece sem precedentes. A sua influência nessas vitórias ajudou a consolidar o Brasil como uma potência do futebol e a espalhar o amor por esse esporte aqui no Brasil. Pelé desempenhou um papel importante na promoção do futebol brasileiro em nível internacional. Sua presença nos palcos mundiais, como a Copa do Mundo, e suas atuações brilhantes em clubes como o Santos, ajudaram a aumentar a visibilidade do futebol do Brasil em todo o mundo. O estilo de jogo de Pelé era marcado pela alegria, criatividade e abordagem ofensiva. Ele praticava o futebol arte brasileiro, caracterizado por jogadas habilidosas, dribles ousados e gols espetaculares, o que influenciou a maneira como o jogo é apreciado e também jogado. Pelé desfrutava de uma fama quase desconhecida no Brasil, unindo o país em torno de sua paixão pelo futebol. Ele se tornou uma figura cultural icônica e um símbolo de orgulho nacional. Em resumo, Pelé revolucionou o futebol por meio de suas habilidades incomparáveis, conquistas marcantes e seu impacto cultural. Sua influência ultrapassou as fronteiras do esporte e moldou a forma como o futebol é jogado, apreciado e celebrado em todo o mundo. Michelangelo, um dos maiores artistas renascentistas da Itália, revolucionou várias áreas da arte, incluindo pintura, escultura e arquitetura. Suas contribuições tiveram um impacto forte e duradouro na história da arte e na forma como a criatividade é abordada. Para ele revolucionar a arte fez o seguinte:
Michelangelo trouxe uma abordagem mais realista e intensamente detalhada à escultura renascentista. Sua habilidade de esculpir figuras humanas com anatomia precisa estabeleceu novos padrões de qualidade artística. Sua escultura de David, uma representação magistral do herói bíblico, é uma obra-prima que reflete a habilidade de Michelangelo em capturar a forma humana com notável precisão. A escultura A Pietà, que representa a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus após a crucificação, é um exemplo emocionalmente poderoso de sua habilidade em transmitir sentimentos por meio da pedra. O monumental teto da Capela Sistina no Vaticano é uma das obras mais famosas de Michelangelo. Sua execução precisou de inovações técnicas e artísticas notáveis, incluindo a criação de figuras em poses complexas e a representação de cenas bíblicas de maneira dramática e envolvente. Michelangelo também deixou sua marca na arquitetura. Sua influência é visível na fachada da Basílica de São Pedro e na concepção da Praça de São Pedro no Vaticano. Sua abordagem escultural à arquitetura trouxe elementos visuais únicos e grandiosos aos projetos. Michelangelo era um defensor do humanismo renascentista, uma abordagem que valoriza a natureza humana, o raciocínio lógico e o conhecimento. Sua capacidade de expressar emoções humanas, explorar a psicologia dos personagens e demonstrar a individualidade de cada figura foi uma inovação artística significativa. Além de escultura e pintura, Michelangelo também se aventurou em outras formas artísticas, como poesia e arquitetura, demonstrando uma versatilidade criativa que influenciou a ideia de que um artista pode se expressar através de várias disciplinas. Em resumo, Michelangelo revolucionou a arte renascentista com sua abordagem inovadora à escultura, pintura e arquitetura. Oscar Niemeyer é uma figura revolucionária na arquitetura. Sua abordagem inovadora e seu ousado design desafiou o tradicional. Aqui estão algumas maneiras que Niemeyer usou para revolucionar a arquitetura. Niemeyer foi pioneiro no uso de formas curvas e orgânicas em suas obras, que contrastavam com a predominância das linhas retas e ângulos retos na arquitetura moderna da época. Suas estruturas desafiavam a gravidade e a rigidez tradicional, criando uma sensação de fluidez e movimento em suas obras. Niemeyer explorou amplamente as possibilidades do concreto armado como material de construção. Ele conseguiu criar formas complexas e esculturais usando concreto, o que influenciou outros arquitetos a experimentarem mais esse material. Suas obras eram frequentemente descritas como futuristas e vanguardistas. Niemeyer incorporou elementos de arte e design em sua arquitetura, criando estruturas que pareciam saídas de um cenário de ficção científica. Era algo muito extraordinário para a época. Sua colaboração no projeto da cidade planejada de Brasília foi um marco significativo. Ele ajudou a moldar a capital do Brasil com suas visões inovadoras, incluindo a criação de edifícios e espaços públicos que refletiam uma abordagem única da arquitetura. O trabalho de Niemeyer teve um impacto global, influenciando arquitetos e designers em todo o mundo. Sua abordagem artística e sua capacidade de criar estruturas impressionantes deixaram uma marca duradoura na arquitetura moderna. Portanto, é seguro dizer que Oscar Niemeyer revolucionou a arquitetura com sua visão criativa, suas formas esculturais e sua disposição de desafiar as normas estabelecidas. Steve Jobs é considerado um dos líderes e visionários mais influentes da indústria de tecnologia e do mundo empresarial em geral. Ele cofundou a Apple e desempenhou um papel fundamental na revolução de várias áreas. Steve Jobs revolucionou a tecnologia, fazendo o seguinte: Steve Jobs e Steve Wozniak cofundaram a Apple em 1976 e lançaram o Apple I, seguido pelo Apple II. Estes foram alguns dos primeiros computadores pessoais acessíveis e fáceis de usar, ajudando a popularizar a ideia de que os computadores não eram apenas para especialistas em tecnologia, mas também para o público em geral. O lançamento do Macintosh em 1984 introduziu a interface gráfica do usuário e o mouse em um computador pessoal. Isso simplificou significativamente a interação com computadores, tornando-os mais acessíveis e intuitivos para todos. Com o iPod e a loja iTunes, a Apple revolucionou a maneira como as pessoas compram, ouvem e carregam música. A criação do iPod e o conceito de uma biblioteca digital de músicas tiveram um impacto profundo na indústria musical e na forma como consumimos entretenimento.
Antes disso, essa maneira de ouvir música era quase inimaginável. O lançamento do iPhone em 2007 marcou o início da era dos smartphones modernos. A combinação de telefone, tocador de música e computador portátil em um único dispositivo redefiniu a indústria de telecomunicações e levou a uma revolução fundamental na forma como mexemos na tecnologia. O iPad, lançado em 2010, popularizou o conceito de tablets como dispositivos versáteis para consumo de mídia, produtividade e entretenimento. Ele influenciou a forma como as pessoas interagem com conteúdo digital e contribuiu para a criação de um mercado de tablets em crescimento. A ênfase de Steve Jobs no design elegante e na experiência do usuário teve um impacto duradouro na indústria de produtos eletrônicos e de consumo. Sua atenção aos detalhes e ao design de produtos atraentes influenciou a estética de muitos dispositivos que viriam a seguir. Seu foco na simplicidade, usabilidade e criação de produtos que simplesmente funcionam, moldou a forma como vemos e usamos a tecnologia hoje. Com certeza todos esses homens foram muito importantes, cada um para a sua própria área. Ficou faltando alguns, mas se gostaram desse conteúdo, podemos lançar uma parte 2 com mais homens ou quem sabe, mulheres que revolucionaram alguma área do nosso imenso mundo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, isso nos ajuda demais e deixe seu like. Até a próxima!